Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui é Jesus falando, né? E ele está falando que ele é o tronco, né? Ele é o tronco, ele é a videira. E mais para cima diz que ele é a videira. Ele não é qualquer videira, ele é a videira verdadeira. Quer dizer, ele é o titular, ele é o legítimo, né? Ele é o Senhor. Então, ele sendo a videira, e diz quem nós somos os ramos, e vós os ramos. Quer dizer, o ramo é enxertado na videira, é uma prática agrícola, do enxerto. O ramo que é enxertado na videira, no tronco, ele não tem raiz, ele vai subsistir, ele vai sobreviver, ele vai crescer e frutificar, tirando a seiva do tronco, né? O ramo não tem raiz. O que tem raiz é o tronco, o que tem raiz é a videira. O que tem a raiz que alimenta, que dá toda a nutrição para nós, é Jesus. É isso que ele está falando. Você quer ser nutrido, né? Por isso que ele fala que a palavra de Deus é o verdadeiro alimento, porque ele é a própria palavra, ele é o verbo. Então nós devemos alimentar dele. E se o ramo for destacado do tronco, por ele não ter raiz, ele não tem vida em si mesmo. O que é isso? Que a vida do ramo está no tronco da videira. Se destacar o ramo do tronco, como ele não tem raiz, ele vai secar, ele vai morrer, né? Então, a palavra diz que nós não temos vida em nós mesmos, porque a vida está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então, sendo nós os ramos, nós devemos ficar vinculados em Jesus, vinculados em Cristo Jesus, vinculados à palavra de Deus. A palavra de Deus, né, é o alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então a nossa vida está relacionada à palavra de Deus. Nós devemos ser nutridos pela seiva, né? pela seiva de Jesus. Nós não temos vida em nós mesmos. Então, diz aqui, quem permanece em mim, agora o ramo que está ligado em Jesus, ele vai ser nutrido pela raiz, pelo tronco, pela raiz e pelo tronco, né? Permanecendo ali, permanecendo em Jesus, permanecendo nas Escrituras, permanecendo no Evangelho, permanecendo na palavra de Deus. Quem permanece em mim e eu nele, né? Quer dizer, é uma vinculação. A palavra de Deus permanecer em nós, nós nele e ele em nós. Esse dá o que? Muito fruto. Para ser frutífero, nós devemos ser nutridos por Jesus, nós devemos ser ensinados por Jesus, nós devemos alimentar da palavra, das Escrituras, porque Jesus, ele faz o quê? Ele autentica toda a Bíblia, toda a palavra é autenticada por Jesus. Mas aonde ele faz isso? Qual passagem que está, né? No caminho de Emaús. Ele fala para os dois discípulos ali, né? Ele lança em rosto deles, né? Falando para eles o seguinte: tardos e necios de coração para crer.
não creram, estavam tarde, deviam ficar em Jerusalém, mas eles saíram, eles não ficaram ligados em Jesus, na promessa, na palavra, sobre o derramamento do Espírito Santo. Sendo 2 discípulos, deviam ficar ali e aguardar a promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. Então eles saíram e Jesus foi atrás para buscá-los, E Jesus fala para eles, começa a discorrer as Escrituras para eles. Jesus vai citando toda a Escritura, vai lá em Moisés, desde Moisés e os profetas, e foi falando para eles, e eles sem reconhecer que era Jesus que estava ali, Então nessa passagem, Jesus ele confirma as Escrituras, ele assina embaixo, dos profetas, ele assina embaixo de Moisés, dos livros. Então ele autenticou isso. Ele falou assim: de início está escrito na lei, vocês são nécios, são tardos de entender, de crer, e vocês não aguardaram a promessa, de vir ficar em Jerusalém. Tanto é que depois os 2 discípulos, eles voltaram, eles nem ficaram em casa, eles voltaram e foram para Jerusalém. Então ali Jesus confirma toda a Escritura. Por quê? Jesus é a palavra de Deus, ele é a rocha, ele é a rocha viva. Nós devemos estar com os nossos pés firmados sobre a rocha, sobre algo seguro, sobre um fundamento. E aqui em Coríntios, no capítulo 3, no verso 11, diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Como querem, Como querem lançar outros fundamentos? Quer dizer, o fundamento é Cristo, a base é Cristo, a sã doutrina é Jesus, a igreja é Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então não tem outro fundamento, porque o fundamento é a base, que deve ser uma base sólida. E fala que Jesus não é qualquer fundamento, ele é a pedra angular. O que é uma pedra angular? É aquela que é colocada no canto da construção, é a pedra mais resistente, é a pedra mais forte, porque o peso maior de uma construção vai nos seus cantos. Então Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de escândalo, Quem cair sobre ela ficará em pedaços, e quem sobre ela cair será reduzido a pó. Então Jesus é o único fundamento, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Então, o que quer dizer isso? Que Jesus é a videira verdadeira, que Jesus é o tronco que tem as raízes, que é capaz de nutrir os ramos que estão nela vinculados. Então, nós não temos que criar outras doutrinas, fazer outras cogitações desvinculada da Escritura, da palavra de Deus. Nem devemos criar religiões fora da palavra. Se é bem, é que Deus não é uma religião, mas Ele é o Pai, Ele é o Mestre, Ele é o professor, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Então Ele traz os princípios de vida para nós. A palavra é vida, porque Jesus é vida. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Então, religiões começam a levantar outros fundamentos, Quer dizer,
para a gente pegar ensinamentos de outras fontes, ou então nos mirarmos em outros nomes, mas o nome de Jesus é um nome que está sobre todo nome. Não foi dado a nenhum outro, não foi dado a nenhum outro o nome, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Jesus é a maior autoridade do universo. Jesus é o Senhor. Toda língua que confessar o Senhor será salvo. Todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E prosseguindo aqui nessa palavra do capítulo 15, no capítulo 15 de João, verso 5, ele fala: quem permanece em mim dá muito fruto, se nós permanecermos na palavra. Quer dizer, na sã doutrina. Se nós seguirmos a palavra e tivermos um modo de vida conforme a palavra, nós seremos frutíferos. É isso que aconteceu desde o início dos homens e as mulheres de Deus, porque eles permaneceram na palavra, eles permaneceram em Jesus. E aqui ele fala o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Quantas pessoas estão se arvorando a sacerdotes, a doutrinadores, mas desvinculados de Jesus, não dão frutos para Deus, podem até convencer as mentes humanas de algo bom, de algo lógico, falando até de amor, mas desvinculado de Jesus, isso aí não permanece, porque não está vinculado ao fundamento, ao único fundamento, que é Jesus. Por isso que Jesus falou: o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Da mesma forma, aqueles que se arvorarem a levar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho, a fazer a obra de Deus, ele não pode trazer algo de si. O que ele traz de si é o testemunho de que o ensino dele não é dele, é do Pai que o enviou, é do Pai que o chamou, é do Pai que o escolheu, é do Pai que o capacitou. Então o fundamento é Jesus. Não queira levantar outros fundamentos, outros nomes, porque só no nome de Jesus. Por quê? E o que Jesus deixou para os seus, para aqueles que creem nele? Deixou o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A obra de Deus só se faz pelo Espírito Santo. Assim foi no passado, assim é no presente. Como que muitos querem fazer desvinculado do Espírito Santo? Ou muitas vezes falando do Espírito Santo, mas sem conhecer o Espírito Santo. Paulo chega em um lugar, ali todos professando a fé em Jesus Cristo, e ele pergunta: por acaso vocês receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nós nem sabemos, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo ali olha para eles, impõe as mãos, e todos passaram a ser batizados no Espírito Santo, e dando ali sinal, falando em outras línguas. Aí estão capacitados para a obra de Deus, aí estão capacitados para ser testemunha de Jesus, aí estão capacitados para serem frutíferos. Pedro, que fruto Pedro se apresentava? Nenhum fruto. Ele nega Jesus, ele aborda Jesus várias vezes de uma forma intrépida, e ele sempre massa a cara, Paulo
matava cristão, perseguia a igreja, matava cristão. Mas quando recebem o Espírito Santo, quando tem um encontro com Jesus, eles se tornam notáveis, eles se tornam homens cheios do Espírito Santo. Aí estão habilitados para a obra de Deus. Paulo, sendo um exemplo para o judaísmo na sua religião, ele era um exponencial, mas ele poderia apresentar resultados para a sua religião, mas ele diz que reputava depois disso, depois de Jesus, ele reputava isso em nada. E aí, quando Jesus atravessa o caminho dele, cai do cavalo, e ninguém o guiava, e ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ora, ele era religioso, ele era um exponencial ali, ele fazia resultados para a sua religião, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era uma lente, um professor exímio naquela época. Ele era preparado, mas que fruto apresentava? Pelo contrário, destruição, matava cristãos. E assim o mundo tem feito essas coisas em defesa de religiões desvinculadas do único fundamento que é Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando, e Pedro não tinha fruto nenhum, mas depois, pelo contrário, foi trágico o tempo de Pedro sem o Espírito Santo, a ponto de negar Jesus 3 vezes, e praguejava. Ele fala que ele praguejava, não sei o que ele falava: eu não conheço esse homem, esse homem é digno de morte, por aí, mas depois que ele recebe o Espírito Santo, aí é outro Paulo, é outro Pedro. E quando Paulo recebe, é outro Paulo, e ele passa a pregar o Evangelho com veemência, e os cristãos, ouvindo aquilo, ficaram desconfiados. Mas não pode ser, esse homem veio aqui para perseguir cristão, veio para perseguir cristão, agora ele está pregando o Evangelho, ele está pregando a Jesus Cristo, e ficaram receosos contra ele, e os judeus depois ficaram bravos contra ele. Para esse homem, vem cá, esse homem era um dos nossos, e nós confiávamos nele, era uma lente, era um maioral, era um homem cheio de resultado. Agora ele passa para o lado dos cristãos, e ele está falando com autoridade. Que negócio é esse? A diferença do Espírito Santo. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus não há obra de Deus, porque o fundamento é Jesus. E o que acontece com aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que é o único e suficiente Salvador? O que acontece? Olha bem, em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha bem, não é pelo que você vê, é isso que ele está falando, não é pelas vistas, não é pelo que você vê, não é pelo que você ouve, que o ouvido humano pode ouvir, e que aquilo que está no seu coração, não é por isso, o que Deus tem jamais penetrou no coração humano, para aqueles, mas Ele reservou para aqueles que o amam. O que Ele reservou para aqueles que o amam? Mas, no verso 10,
mas Deus nolo revelou. Aqui ele está falando que ele revelou, né, pelo Espírito, porque o Espírito, com letra maiúscula aqui, a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pelo Espírito Santo há conhecimento de Deus. É isso que está dizendo, né? Então, aquilo que o homem não é capaz de perceber é revelado pelo Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Quer dizer, para saber as coisas dos homens, basta ter o espírito humano, e não sabe, né, as coisas dos homens. É isso que tem. As pessoas podem saber as coisas dos homens, mas as coisas de Deus, elas são reveladas pelo Espírito. Por isso que as pessoas pegam a palavra, pegam o Evangelho, fazem outros livros paralelos, criam religiões, mas com a mente humana, querem interpretar, querem estudar, querem aprender pela lógica, pelo aquilo que vê, pelas experiências, pelo aquilo que está no coração humano, que a Bíblia diz que o coração do homem é por demais corrupto, e querem falar de Deus, fazer obras de Deus, querem agradar a Deus, querem convencer multidões, mas para fazer obras de Deus, somente por revelação do Espírito Santo, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, olha bem, e ninguém é ninguém mesmo. Ora, que isso? Senão o Espírito de Deus, nós só podemos conhecer a Deus por revelação do Espírito de Deus em nós, e para ter o Espírito de Deus em nós, havemos de dizer a Deus: ensina-nos, ó Deus, os teus mistérios, coisas que o ouvido não ouviu, o olho ainda não viu, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Você ama a Deus? Então você quer a revelação do Espírito de Deus? Mas para ter o Espírito de Deus, há necessidade de você se posicionar sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, que são as Escrituras, que são as palavras de Deus. Meu Deus, glória a Deus. Vocês me acompanham em nome de Jesus? Estão me acompanhando em nome de Jesus? Então, prosseguindo aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa questão do Espírito e da mente humana não é pelo muito estudar é enfado da carne, a palavra já diz, mas se basta o recebimento da promessa de Jesus Cristo. Eu vou subir, mas eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Nós só conhecemos o Espírito Santo porque Jesus prometeu a conceder àquele que nele crê o Espírito Santo, que vai revelar o conhecimento de Deus àquele que o recebe, e esse será uma pessoa frutífera.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com os espirituais. Então, ele conclui que, ora, o homem natural, o homem que quer ir pela mente, pela lógica, pelos sentimentos, pelas experiências, né? Ele é um homem natural, ele não entende as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Por isso, quando falamos certas coisas, as pessoas só podem dizer, ficou louco, porque não podem compreender, porque isso jamais penetrou no coração do homem, porque isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não podem entender, não podem compreender essas coisas. Mas ele diz aqui, porque eles são loucura, coisa louca. Se dissermos para o homem natural que ao morrermos, né, a nossa alma não morre e nós vamos receber um corpo revestido de glória e teremos vida eterna, isso vai soar como uma loucura total. Só podem te chamar de louco quando você fala da palavra de Deus. Pessoas falam de loucuras, de fanatismos, de pessoa que é quadrada, que é um bitolado, porque não podem entender as coisas de Deus, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Deus se comunica, Deus é Espírito, e Deus se comunica conosco através do Espírito, e pelo Espírito Ele revela coisas que o homem natural não pode entender. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quantas doutrinas por aí, quantas associações, instituições, religiões, se dizendo emissários de Deus, mas não estão vinculadas ao único fundamento que é Jesus, e nem conhecem o Espírito Santo, porque não recebendo Jesus, não podem receber o Espírito Santo, porque é Ele que concede. Glórias a Deus. Mas vós o conheceis, Jesus diz, em nome de Jesus, esteja vinculado na videira verdadeira, alimenta-te da verdade, alimenta-te da seiva que vem do tronco e da raiz, que é Jesus, a videira verdadeira, e seja você nova criatura, e seja cheio do Espírito Santo, e seja frutífero em nome de Jesus. Amém. Em graças a Deus, louvado seja